Tem muita gente criticando a contratação do Fabrício Bruno, né? Alguns não valorizam ali a chegada do zagueiro da forma que deveria. O Cruzeiro acertou a contratação do Fabrício Bruno. Hoje, nessa sexta-feira, segundo informações do Vene Casagrande, já pagou, né, o valor de 7 milhões de dólares ao Flamengo, de euros, né, ao Flamengo, e fica em definitivo com o zagueiro. O Fabrício Bruno ele chega ao Cruzeiro e muitos cruzeirenses têm inclusive uma mágoa, né, por conta do ano de 2020, que ele deixou a equipe durante aquela grave crise financeira que o Cruzeiro viveu, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, se ele estava certo, errado, se deveria ter ou não feito isso. Fato é que tem muitos comentaristas também, a maioria deles parciais, né, bem parciais, dizendo que a saída do Fabrício Bruno para o Flamengo é boa, né? Fato é que o Fabrício Bruno, em outubro, estava sendo convocado para a seleção brasileira. Então é um jogador que não estava encostado no Flamengo, não estava não sendo aproveitado, né? Um jogador que estava totalmente sendo utilizado no time carioca e é um jogador que estava muito valorizado no futebol brasileiro e internacional. Ele chegou a receber sondagens, uma delas ele não fechou por questões salariais, né? E o Fabrício Bruno ele chegou ao Cruzeiro, na minha opinião, para ser titular dessa equipe e se encaixar, obviamente, sempre tem esse detalhe, né? Não só com o Fabrício Bruno, como qualquer outra contratação, ele se torna uma peça primordial ali nessa equipe do Cruzeiro e pode ser ali um dos nossos principais jogadores. Como a gente disse, um jogador que em outubro estava sendo convocado para a seleção brasileira. O Fabrício Bruno já mostrou no futebol brasileiro o potencial dele, foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e no Red Bull Bragantino ele despontou de vez ali no cenário nacional do futebol, até ser contratado em 22 pela equipe do Flamengo. E aí, como a gente disse, alguns torcedores do Cruzeiro, talvez até por estarem ali esperançosos com um possível acerto com o Valentim Gomes, que acabou não acontecendo, pelo menos até o momento que a gente está gravando o vídeo, né, acaba ficando um pouco insatisfeito, entre aspas, né, com essa contratação do Fabrício Bruno, porque queria o Valentim, que é um jogador até cobiçado pelo futebol europeu, mas a gente não pode avaliar como ruim a contratação do Fabrício Bruno de forma nenhuma. Um jogador que chega aí para assumir a titularidade do Cruzeiro, e recentemente a gente teve aí um dos grandes atacantes do futebol mundial jogando aqui no Brasil, né, o Luis Soares, e o próprio Luis Soares disse em algumas oportunidades, né, que o Fabrício Bruno foi ali o jogador mais difícil, o melhor zagueiro que ele enfrentou aqui no futebol brasileiro. Então um jogador que tem ali toda essa bagagem, a gente tem que valorizar muito a contratação dele. Como a gente disse, eu também gostaria de estar aqui comentando também a contratação do Valentim Gomes. Se viesse os dois seria o cenário ideal, e tem muito torcedor inclusive que está desvalorizando essa contratação do Fabrício Bruno, como a gente disse, por conta do episódio que aconteceu em 2020, quando o Fabrício Bruno optou em deixar o Cruzeiro. Ele foi inclusive um dos jogadores que acabaram não conseguindo rescindir o contrato, né, com a equipe do Cruzeiro, mas mesmo assim deixou a equipe celeste, assinou com o Red Bull Bragantino naquela ocasião, e aí o torcedor acabou guardando essa mágoa do Fabrício Bruno, que durante anos ali seguiu se destacando no cenário do futebol brasileiro e agora retorna para Belo Horizonte, contratado, como a gente disse, por 7 milhões de euros e para ser ali, na minha opinião, um dos principais jogadores desse time do Cruzeiro em 2025, sob o comando do Fernando Diniz. Comenta aí o que você achou da contratação do Fabrício Bruno, dá a sua opinião aí também sobre essa chegada, né, do zagueiro de 28 anos que chega para reforçar essa equipe do Cruzeiro nesta temporada e certamente vai disputar essa posição ali com o João Marcelo, Lucas Vidalba, e aí a gente fica na expectativa de ver quem será ali o titular ao lado do Fabrício Bruno, que deve iniciar as partidas como titular nessa equipe do Cruzeiro. Comenta aí o que você achou da contratação, curte o vídeo e se inscreva aí no canal do Diário Celeste, que tem conteúdo do Cruzeiro frequentemente para você aqui, do futebol, do vôlei, futebol feminino, tudo que envolva o Cruzeiro Esporte Clube.